Bom, a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Acho que falar sobre o Fórum de Transporte Sustentável é impossível se a gente falar sobre descarbonização. E a descarbonização no transporte, ela passa pela transição energética, não é? Se a gente for pensar um pouco na cadeia, para a gente falar sobre transição energética, a gente também vai ter que falar sobre renovação de frota. Então, pensando sobre a renovação de frota, a CNT elaborou um estudo chamado Impactos Ambientais Advindos da Renovação de Frota no Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil. Esse estudo ele fala, né, sobre o potencial de redução de emissões de poluentes, principalmente poluentes atmosféricos, advindos dos veículos usualmente utilizados no transporte rodoviário de cargas, veículos pesados. Ele faz uma projeção de cenário, ele traz uma projeção de alguns cenários sobre renovação de frota desses veículos e apresenta qual seria a necessidade de investimentos para a efetiva renovação de frota. Bom, para a gente falar um pouco sobre a renovação de frota, a gente vai ter que dar uma volta, um passinho atrás e falar um pouco sobre o PROCONV, Programa de Controle de Emissões Veiculares do Brasil, né? O PROCONV ele foi instituído em 1986 e ele foi atribuindo fases de implementação. Cada fase dessa faz com que os veículos que são fabricados a partir daquele ano da fase implementada, eles tenham uns limites de emissões cada vez mais restritivos. Então, os veículos da fase P1, que foi a primeira fase do PROCONV, né, para veículos pesados, ele tem um certo limite de poluentes, a do P2 um pouco mais restritivo, limites um pouco menores, e assim em diante, até a última fase que foi feita em 2023, a fase P8. Ok? Então, para isso, a gente foi vendo aqui, a gente colocou um gráfico simples só para mostrar qual foi o tempo necessário de implementação de cada fase. E essas fases elas mostram que, de fato, os limites desses poluentes atmosféricos eles reduziram consideravelmente. Para se ter uma ideia dos quatro principais poluentes atmosféricos existentes no PROCONV, né, de limitações, a gente reduziu o material particulado, que é um dos mais danosos, em 98,3%. Então, ele saiu de algo em torno de 600 miligramas por quilowatt-hora para 10 miligramas por quilowatt-hora. Se a gente for fazer uma média dessa redução de cada um dos poluentes, monóxido de carbono, os hidrocarbonetos totais e o óxido de nitrogênio, além do material particulado que já foi dito, a média deles faz uma redução de 95,4%. Isso significa que um veículo fabricado em 1989, um veículo da primeira fase do PROCONV P1, em comparação com o veículo da última fase P8 de 2023, ele polui 95,4% a mais. Você tem uma redução, de um para outro, de 95,4%. P8 reduz esse 95,4% em comparação ao P1. Bom, pegando, então, os registros, os cadastros positivos, os cadastros ativos do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, o RNTRC, a gente vê que 20%, ou seja, mais de um quinto de todos os veículos que circulam para o transporte de cargas, né, que tem o registro da RNTRC, eles datam de mais de 25 anos e mais da metade com mais de 13 anos. Então, a gente vê que a renovação de frota ela não é só uma necessidade, ela não conseguiu ter a gente não tem uma renovação de frota ativa no Brasil de uma maneira, vamos dizer assim, grande, né, de uma maneira agressiva. A gente tem uma média, só para você ter uma ideia, de caminhoneiros autônomos, a média de idade dos veículos, dos caminhoneiros autônomos, chega a 22 anos de idade. Então, é uma média bem alta. Aqui, só para a gente ter um gráfico, a gente fez um gráfico aqui mostrando a quantidade de veículos por categoria, né, onde a linha laranja é a quantidade de transportadores autônomos, de veículos por ano de fabricação de transportadores autônomos, a linha azul clara de empresas, a linha roxa, que ela é bem pequenininha, bem tímida, é de cooperativas, isso porque realmente não existem muitas cooperativas no Brasil de transporte de cargas, e a linha azul escura seria o somatório de todas elas. Então, a gente vê claramente aqui que os veículos mais antigos eles tendem a ser possuídos, né, pelos próprios caminhoneiros autônomos. Eles são os adquirentes, os donos desses veículos mais antigos. A partir daí, com esses dois dados, a quantidade de veículos por ano, a quantidade de veículos por fase do PROCONV e os limites de emissão de cada uma das fases,
nós elaboramos cenários de renovação de frota. Então, retirando os veículos mais antigos, ou seja, do cenário P0, que a gente chamou, anterior ao cenário P1 do Proconv, e substituindo eles para veículos P8, qual seria o ganho ambiental? Ou seja, qual seria a redução da emissão de poluentes atmosféricos em detrimento desse tipo de renovação? E a gente foi fazendo cenários cada vez mais arrojados, até a gente conseguir retirar todos os veículos, qual seria o ganho ambiental, retirando todos os veículos fabricados até a fase P7, ou seja, fabricados até 2022, e transformando eles, né, e adquirindo novos veículos da fase P8. Esses cenários eles geraram, né, uma redução de poluentes atmosféricos, e a média dessas reduções é o que a gente está chamando aqui de ganho ambiental. Então, retirando os veículos da fase P0, ou seja, anteriores a 1989, nós temos um ganho ambiental, uma redução de emissões de poluentes atmosféricos pelo transporte de carga de 33%. Se a gente fizer essa mesma conta para o cenário até P7, ou seja, retirar todos os veículos até 2022, a gente tem um ganho ambiental de 86,3%. Isso significa que, tirando 11% da nossa frota mais antiga, a gente faz um ganho de 33%, tirando 95% de toda a frota de transporte de carga, a gente já tem um ganho de 86%. Agora, a pergunta que fica é qual é o custo disso, né? A gente está falando aqui só de veículos. Analisando o custo, a gente vê que, para o cenário mais arrojado, a gente precisaria, só para comprar os veículos, só para aquisição desses veículos, 1,1 trilhão de reais. Então, isso mostra o tamanho do esforço necessário para a renovação de frota no Brasil. Considerando ainda o valor de mercado, ou seja, se o veículo que o transportador tem, ele fosse vendido, né, e abatido esse custo de aquisição do veículo novo, a gente reduz de 105 bilhões no primeiro cenário para 100 e de 1,1 trilhão no último cenário para 845 bilhões. Ainda assim, é um custo, é um esforço elevado para a renovação de frota. Por que a gente está falando um pouco sobre isso, né? Por que a gente está dando ênfase para a renovação de frota? Porque ela é uma das partes mais importantes para a cadeia, para que de fato ocorra a transição energética. A transição energética ela não vai se dar apenas apresentando veículos novos elétricos ou veículos movidos a energias limpas, né? Outras tecnologias. Ela vai precisar se dar também com um esforço grande de pensar em toda a cadeia. E para a gente promover essa renovação de frota, a gente traz aqui 5 grandes pontos importantes que todos os atores eles precisam trabalhar em conjunto para conseguir, de fato, ter a efetivação dessa renovação. O primeiro é tornar os programas governamentais de renovação de frotas acessíveis a todos os perfis, né? Existem alguns programas de renovação de frota, como o próprio Renovar, que focam muito em transportadores autônomos, mas você perde muita a capilaridade e a possibilidade de utilização desse programa quando a gente começa a falar mais para empresas de transporte. Criar fóruns de discussão onde todos os atores envolvidos na cadeia de transporte em geral, eles sejam ouvidos. Cada um aqui tem como contribuir, tanto as montadoras, os fabricantes, quanto os caminhoneiros, que principalmente estão na ponta, né? Seja transporte ou caminhoneiro autônomo, eles se encontram na ponta do transporte, então eles vão ter uma visão muito mais apurada dos grandes problemas que os afetam diretamente em detrimento da renovação, assim também como o governo e terceiro setor em geral. Fomentar o mercado de aquisição de veículos antigos, então a gente precisa ter esse mercado mais fomentado para que, de fato, a renovação de frota ocorra. Aplicar incentivos à renovação, como o movimento de indutores, a redução de impostos e melhores condições de financiamento. A gente também pode pensar em incentivos, em várias outras estratégias para que, de fato, essa renovação consiga, de fato, correr, né, no Brasil de uma maneira mais acelerada e garantir que a renovação tenha uma economia circular, ou seja, nós precisamos também eficientizar, nós precisamos promover a reciclagem completa dos veículos no Brasil. Essas são as propostas que a CNT ela apresenta para a renovação de frota. A gente tem que pensar também que a renovação de frota, a gente está falando aqui de um veículo já consolidado no mercado, né? Os veículos da fase P8 já consolidados no mercado. Mas nós precisamos também pensar nessa transição energética com relação às novas tecnologias. E é por isso que a CNT também ela elaborou
4 publicações, né? Elaborou uma série chamada Série CNT Energia no Transporte, onde cada publicação aborda uma tecnologia veicular diferente que promove a descarbonização. Dentre elas, a gente tem o biometano, foi a primeira publicação, a eletromobilidade, o hidrogênio renovável e, por fim, saiu nesse ano o diesel verde, né? A gente aborda em cada uma dessas publicações o que é essa tecnologia, quais são os desafios, quais são as vantagens, como é que ela se encontra tanto no Brasil, né, no quesito de Brasil, quanto no mundo. Acho que com isso eu encerro aqui a minha apresentação. Queria só reforçar uma coisa: a gente não tem na transição energética uma bala mágica, a gente não tem uma bala de prata. A transição energética ela não vai advir só com o fomento de uma tecnologia específica, mas sim da combinação de várias tecnologias. O mercado hoje em dia de combustíveis fósseis, ele domina toda a cadeia praticamente toda a cadeia de aquisição, venda e produção de veículos. Então, não haverá alguma outra tecnologia que vai substituí-la 100%. A gente vai ter uma combinação disso. Então, a gente vai precisar pensar numa cadeia muito mais complexa. A gente vai precisar pensar em tecnologias com o hidrogênio verde, em continuar com a combustão interna, porém, com a utilização de combustíveis renováveis, e a gente vai precisar também pensar na eletromobilidade. Muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje representando o C40. Eu sou Gabriel Tenenbaum, trabalho como diretor de implementação para a nossa organização na América Latina, coordenando os projetos que a gente tem com as cidades que compõem a rede C40 na região da América Latina. Para quem não conhece, acho que é importante dar uma contextualizada. O C40 é uma rede de cidades, ela é formada pelas prefeituras e liderada pelos prefeitos dessas cidades. Hoje a gente conta com 97 cidades, sendo 13 aqui na América Latina e 5 no Brasil. Então, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza. E a gente se coloca, eu digo sempre, não como uma ONG, porque a gente trabalha muito de mãos dadas com os governos municipais, atuando nas pautas de sustentabilidade, de ação climática, redução de emissões e promoção da resiliência nas cidades, na agenda urbana. E nessa jornada, né, a gente já tem quase 20 anos de atuação aqui na região, a gente entende que o setor de transporte é um dos mais chaves, porque ele é o mais emissor de poluentes, de gases de efeito estufa e de poluentes locais nos ambientes urbanos. Então, obviamente, é uma prioridade de todos esses prefeitos. E a gente já vem acompanhando o setor de transporte há vários anos. A gente ajudou as cidades da região a aumentarem exponencialmente a quantidade de veículos, de ônibus elétricos nas frotas das cidades. E, há 2 anos atrás, a gente começou esse projeto, que se chama Iniciativa Lane Shift, de promoção do transporte de carga urbana zero emissões, né, com um foco na eletromobilidade. As cidades, quando a gente chegou para conversar com elas sobre esse tema, realmente elas não tinham a menor visibilidade sobre esse setor. Quando a gente conversa sobre ônibus, a secretária de transporte, o gestor municipal tem muita clareza de quantos ônibus existem na frota, onde eles circulam, quantos passageiros eles levam. O setor de carga é um setor invisível, então a gente precisou passar por todo um processo de conscientização e de levantagem de dados para a gente conseguir entender esse problema e propor soluções. Então, a gente montou essas linhas de trabalho, que a gente já vinha atuando na pauta de transporte público, e trouxe elas para o transporte de carga. Então, a gente atua com as cidades, identificando políticas públicas que possam promover a transição energética do setor. Isso, invariavelmente, vai passar pelo contato e engajamento de empresas. As cidades, às vezes, têm essa dificuldade também de entender e acessar o setor privado. Então, a gente também se colocou como um facilitador dessas conexões. A gente teve, há muitos anos, já um acesso aos fabricantes também. Então, a gente já vem trabalhando com os fabricantes para entender o portfólio de produtos, entender as aplicações disponíveis e também conseguir informar melhor as cidades e as empresas sobre o que existe hoje de concreto já à disposição. Trabalha com financiadores, seja bancos de desenvolvimento multilaterais, seja bancos de desenvolvimento nacionais e até bancos comerciais, investidores e gestores de ativos, para também promover soluções financeiras. A gente sabe que é uma transição que, acho que o Gustavo colocou muito bem, demanda investimentos massivos. Então, a gente sabia que esse era um desafio, e a gente também se colocou como
uma organização que ajudaria a compilar essas diferentes opções que existem hoje no mercado. E a gente trabalha também sempre tendo em vista que essa precisa ser uma transição mais inclusiva possível. Acho que também ficou muito claro da apresentação do Gustavo o quão pulverizado esse mercado é, né? Quantas pessoas estão envolvidas nesse setor e portes completamente diferentes. A gente sabe que o financiamento, né, essa transição exige modelos inovadores e isso representa um desafio e a gente realmente quer garantir que nessa transição ninguém fique para trás. O nosso papel é mapear essas oportunidades, conectar os atores e identificar quais são os caminhos que podem ajudar a gente a acelerar de forma mais rápida nessa transição. A gente, só trazendo um pouco aqui de forma concreta o que a gente vem desenvolvendo, a gente promoveu com a cidade de Curitiba um teste de veículos elétricos para o serviço de coleta de resíduos sólidos. Então, a gente colocou o primeiro caminhão compactador na cidade, elétrico, para rodar durante 2 meses, e agora está promovendo também a coleta de resíduos de reciclagem com baús com 5 fabricantes diferentes. A gente também está promovendo todo um estudo de portfólio de contratos públicos que a administração de Curitiba tem para entender que incentivos ela pode colocar nas licitações desses serviços públicos de abastecimento dos mercados municipais, de coleta de resíduos em hospitais, de abastecimento também de escolas, para entender como é que a gente consegue descarbonizar esse transporte que é de responsabilidade da cidade. No Rio de Janeiro, nosso enfoque é outro. A cidade tem, desde 2022, uma lei que obriga ela a transformar o centro num distrito de baixa emissão. Então, a gente está tentando ajudar a cidade a identificar por que ruas começar, que restrições, eventualmente, colocar, mas, principalmente, que incentivos podem ajudar a gente a promover essa transição. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas a gente, como eu já tinha colocado, a cidade não tinha nenhum dado sobre o transporte de carga no centro. A gente fez toda uma pesquisa origem e destino para entender de onde a carga vinha, para onde ela ia, quais as tipologias que estavam envolvidas e também qual era o perfil daquele frotista, né? Se eram empresas médias, se eram pequenos proprietários ou eram empresas grandes. A gente também vem trabalhando com estudos de mercado e ferramentas que podem ajudar a gente a informar financiadores e as empresas sobre essa transição. Então, a gente tem algumas ferramentas como modelos de custo total de propriedade, de TCO, e também de modelagem de redução de emissões, se você quiser fazer alguns cenários de transição de frota. A gente entende que hoje as cidades, para conseguirem promover essa transição, elas têm algumas opções. E a gente, na minha casa, todo dia eu consigo ver uma van ou um caminhão elétrico passando na minha porta. Eu acho que isso deixa muito claro que a oferta dos veículos já está ali, né? Então, a gente entende que nas aplicações de distribuição de bebidas, de alimentos, do e-commerce, as soluções já estão presentes, estão aqui muito bem representadas na feira. Então, qual é o gargalo que a gente entende que a gente consegue ter as cidades como protagonistas, destravando em termos de barreira? As infraestruturas de recarga. Então, a gente entende que hoje quem opta por fazer um investimento numa frota elétrica vai precisar fazer um investimento de infraestrutura, seja no seu centro de distribuição, seja na sua garagem. Isso representa, às vezes, um custo proibitivo, né? Então, a gente quer promover infraestruturas de recarga compartilhadas no ambiente urbano que possam ter uma demanda mínima, né, de atores e que consigam garantir uma melhor eficiência operacional. Então, que você consiga, eventualmente, roteirizar melhor para atender melhor os seus clientes e também ter uma menor ociosidade daquelas infraestruturas. A gente entende também que, para isso, a gente vai precisar de uma recarga rápida. Então, a gente está trabalhando com provedores de infraestrutura que conseguem oferecer isso e que, obviamente, vão precisar de um consórcio de atores para garantir essa demanda que vai ser necessária. Então, também isso, obviamente, reduz as barreiras de financiamento e de investimentos que são necessários, né? A partir do momento que você não precisa investir na sua própria garagem, que você consegue usar uma infraestrutura que é compartilhada, você consegue também ter uma redução dessa curva de investimentos que, às vezes, é muito proibitiva. A gente se coloca, então, dentro desse grande modelo de negócios que a gente está identificando, a prefeitura deixando à disposição terrenos públicos que possam ser usufruídos
por um privado, né, um provedor de infraestrutura, que faça a instalação desses equipamentos e ofereça serviços também, aplicativos para você garantir a disponibilidade, a segurança para você ter uma recarga noturna, eventualmente, e que também faça toda a negociação da disponibilização do serviço de energia com a distribuidora, seja no mercado livre, seja no mercado cativo, né? E aí entra, obviamente, também os atores que estão aqui muito presentes na feira, os fabricantes, que a gente entende que tem todo esse perfil de conseguir conectar as soluções com as empresas que vão ser usuárias dessas infraestruturas, e os financiadores, né? A gente vem trabalhando com alguns bancos justamente para mostrar que existem empresas que já estão prontas para fazer essas, né, para garantir essa demanda de crédito para a transição da frota. Então, a gente vem trabalhando com essas prefeituras do Rio e de Curitiba nesse desenho regulatório para conseguir conceber esses espaços compartilhados, e a ideia também é que isso venha acompanhado de políticas públicas que incentivem as empresas a irem nessa direção, né? Então, seja uma política de estacionamento prioritário. Em Curitiba, por exemplo, quem tem carro elétrico, quem tem um veículo comercial elétrico já não paga estacionamento. Isso foi, né, uma medida que a gente apoiou e que a gente vem apoiando as empresas agora a aderirem a essa medida. E isso está atrelado, obviamente, a essas infraestruturas. Na Cidade do México, a gente também tem uma política de autorregulação ambiental, que as empresas que aderem podem circular em dias onde a qualidade do ar está muito contaminado e existem algumas restrições para a circulação de veículos. Então, existem algumas medidas de políticas públicas que vêm paralelas, obviamente, à instalação dessas infraestruturas. Elas não são a única solução. Bom, a gente, só para trazer um pouquinho mais de detalhe do que a gente vem fazendo, e a gente convida todo mundo que está interessado a entrar em contato com a gente para a gente conseguir montar esse consórcio. Um tema que acabou que eu não mencionei aqui, quem vai usar essas infraestruturas, né, provavelmente não vai ser só um ator. Então, a gente já vem montando um consórcio de empresas que está interessado em fazer uso dessas infraestruturas e que dá um sinal de segurança para o investidor, o provedor de infraestrutura, de que, ok, vou ter demanda, então vou adiante nesse projeto. Bom, no Rio, a gente vem trabalhando com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, com a Secretaria de Transportes, e em Curitiba, com a Companhia de Urbanização, a URBS, além também da Secretaria de Meio Ambiente, né? Representantes dessas secretarias estiveram aqui na feira, na segunda e na terça-feira, visitando de vários fabricantes, entendendo essa oferta que hoje o mercado tem, o que dá também uma segurança das cidades de avançar nessa direção. A gente trabalha com 2 hubs em cada cidade. No Rio de Janeiro, a gente vai focar no distrito de baixa emissão, que está concentrado no centro da cidade, e em Curitiba também já temos 2 terrenos identificados e o projeto está começando a nascer. E a gente vem tentando, então, identificar empresas interessadas. Em Curitiba, a gente já identificou 5 empresas com 100 veículos elétricos, né, o que já ultrapassa até a disponibilidade desse primeiro terreno. A gente tem 4 provedores interessados, né, tanto em um caso quanto em outro, e a gente vai trabalhar para detalhar esse projeto com a cidade e com esses vários parceiros. Bom, se vocês tiverem interesse de se juntar, a gente tem esse formulário para vocês entrarem em contato conosco e seguirem nessa colaboração. A gente se coloca à disposição. Como eu mencionei, a gente, acho que de forma muito breve, a gente trabalha em outras cidades da América Latina, além do Rio de Janeiro e de Curitiba, temos atuação também em Bogotá, Medellín, na Colômbia, na Cidade do México e também em Quito, no Equador. O objetivo é igual, mas as atividades diferem um pouquinho, mas se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais também do que a gente vem fazendo nessas outras cidades, a gente também está completamente à disposição. Muito obrigado. Hoje eu estou com um duplo chapéu aqui. Meu nome é Patrícia Scioli. Eu atualmente sou responsável pela área de comunicação corporativa e sustentabilidade da operação industrial da Scania. E foi muito interessante ter podido ouvir o Gustavo e o Gabriel aqui antes, porque talvez aqui nessa sala que está cheio de experts, estou vendo aqui o professor Márcio e outros tantos que eu conheço aqui, que conhecem bastante o tema, é que o desenvolvimento da tecnologia para o transporte rodoviário comercial ele é a parte mais óbvia, né? E tanto a gente vê dia a dia essa tecnologia evoluir. Mas tem uma peça importante nesse quebra-cabeça, que é justamente a mudança da lógica do modelo de negócio.
Então, tanto o Gustavo trazendo aqui a questão da renovação das frotas, falar sobre a questão do autônomo, porque a gente não está falando só de transição energética, está falando de transição energética justa. E quando a gente fala também disso, a gente fala, já que o painel o Rodrigo abriu é ESG, a gente tem que falar que o transporte rodoviário é emprego, né? É negócio. Então, tem uma lógica por trás disso. Aí o Gabriel vem e fala uma coisa que eu adoro, que é a articulação. Agora, tanto dentro das cidades como fora, a cidade como stakeholder, ou seja, a cidade como cliente, a sociedade como cliente. Eu acho que daí o pacto entra com um papel importante, porque já que esse painel é ESG, a gente tem que falar que a empresa privada, o papel do setor privado é importante. A gente tem um papel a ser cumprido, né? Não dá para esperar só a política pública ou esperar só a academia desenvolver a tecnologia. Acho que está óbvio que um problema complexo demanda articulação e respostas coletivas. Então, eu vou aqui pedir licença para falar um pouco em nome do pacto, e comentar um pouco a história, talvez fazer um convite para engajamento também. Em 2022, junto com outras empresas do Pacto Global, a Scania esteve à frente do estudo que se chamou Transporte Rodoviário Comercial Net Zero 2050. Por quê? Né? O que estimulou essa iniciativa? A gente, né, não pode ficar tomando decisões, né, homens de negócio, mulheres de negócio, tomando decisão baseados no que a gente vê ou ouve falar. Então, a gente sentiu uma necessidade de embasamento, dados e fatos para a tomada de decisão, porque num PowerPoint tudo cabe, né? E também na venda também. Então, havia muitas dúvidas e a gente quis fazer um estudo agnóstico, colocar no médio e longo prazo, não pegar carona em nenhuma moda mundial, europeia, e entender quem nós somos. E o estudo foi focado no Brasil. O Brasil, a gente tem que abraçar o modelo rodoviário aqui, porque a gente tem muita tradição e conhecimento. A gente convidou uma consultoria e foi feito esse estudo. O resultado desse estudo foi compartilhado com o grupo de empresas do Pacto Global. Na época, eram 120 empresas no grupo de clima. E o que aconteceu? As empresas notaram o que a gente sabe. 96% das empresas no Brasil têm o transporte como seu escopo 3. Ou seja, isso é relevante para a tomada de decisão. É ESG na veia. Qual empresa que não tem um setor de transporte? Então, a gente entendeu dentro do grupo que era necessário dar continuidade a essa conversa, né? Tudo bem, a gente viu um mapa olhando para 2050, quais tecnologias fariam sentido aqui e agora, e em 2 anos muita coisa aconteceu, né? Então, agora a gente começou no começo do ano, né? Enfim, iniciou o trabalho com a segunda fase. Esse projeto é encabeçado por várias empresas e outras associações, e o nosso intuito é gerar discussão, sim, porque a gente não pode comprar tanta coisa fácil de tudo que a gente vê e lê, e a gente entendeu que as áreas de sustentabilidade das grandes empresas e as áreas de logística não estavam se conversando. Porque uma coisa é a área de sustentabilidade vir com um pacote recomendado para redução de emissões, outra coisa é a área logística virar e falar assim, você não entende do que eu estou falando. Então, reunir as pessoas, articular os stakeholders nessa sala é super importante. E esse é um dos intuitos do Hub que foi criado. E dentro dos pilares de atuação desse Hub, que eu acho que é super importante, tangibilizar, concretizar, aprimorar o conhecimento, surgiu a ideia das clínicas, que é onde a gente vai juntar, reunir essas empresas e experts sobre o tema, para mostrar a construção do conhecimento do que essa tecnologia traz. E o conceito de poço à roda, gente, que não pode ser ignorado. Novamente, a gente está numa feira maravilhosa, que você vai ver um monte de coisa acontecendo, tecnologias sendo implementadas, e dentro do grupo do Pacto, o que era muito conversado? A gente tinha empresas que já comprou alguma tecnologia nova, mas 1 ou 2 caminhões, né, uma andorinha não vai fazer verão para as emissões, que também foi conversado, se eu não me engano, ontem, em um dos painéis, né, Fred? Então, assim, o que é melhor? Gustavo falou sobre renovação de frota. Então, está na hora dos nossos decisores, das nossas áreas de logística, nossas áreas de sustentabilidade, conversarem e entenderem qual é o melhor para a operação, também do ponto de vista financeiro das empresas. Então, as clínicas vêm com esse intuito.
Novamente, agnóstico, então a gente vai ter a academia fazendo esse processo junto com as empresas, entendendo as suas próprias operações. Porque, por exemplo, o Mercado Livre, já que você falou das cidades, está no grupo, é diferente de uma empresa que está no ramo rodoviário. Então, a gente também tem que entender essas diferenças. O Pacto Global, como vocês sabem, é um fórum de estímulo do diálogo e de ações colaborativas. Então, uma das ações tem a ver com uma decisão do grupo de uma ação colaborativa, ou seja, todas as empresas vão fazer algo junto. Tem a ver com o treinamento e capacitação de motoristas, aqui eu não vou dar todos os detalhes, e aqui a gente não pode esquecer da cadeia de valor. O setor automotivo é um das indústrias que tem a maior cadeia de valor. E quem são hoje essas empresas que fazem as nossas peças? E como vai ser amanhã com o nosso elétrico? Quem são essas empresas que estiveram com a gente ao longo da jornada? E como capacitar e como treinar essa cadeia? Então, um dos objetivos e das entregas desse grupo é fazer a capacitação dos fornecedores. Essa semana, agora, na Fenatran, a gente viu muitos fornecedores também vindo para conhecer o que as marcas estão fazendo. Eles fazem parte do nosso negócio. Como fabricante, eu posso dizer isso, não sai caminhão se não tiver um fornecedor, certo? Então, esse é um dos pilares que eu queria comentar. Aqui, na apresentação, tem bastante detalhe, eu não vou me dedicar a isso, mas um ponto eu queria trazer, porque eu acho que é bacana dividir com vocês, que é o estudo de análise de percepção sobre descarbonização do setor. Ainda bem, tem um monte de estudos saindo, né? Recentemente, tanto a Anfávia teve consultorias contratadas para fazer estudos, outras entidades, como a CNT, também tem estudo, e outras de conhecimento notório, trazendo mais informação para a gente discutir. Mas, dentro do grupo, foi avaliado que faltava ainda mais conteúdo nessas linhas, que uma das que o Gabriel tocou, inclusive, o roadmap de financiamento e de investimento. Porque, querendo ou não, que a gente vai ter harmonia de tecnologias, na hora de você definir um roadmap, é dinheiro, é investimento. Você consegue apostar em 5 tecnologias ao mesmo tempo no seu CAPEX? Talvez você tenha que apostar em 2. Não sei, né? Então, o estudo vai trazer um mapa do que a gente já tem de financiamento hoje no Brasil, disponível, e das coisas que estão vindo, inovação, que foi outra palavra importante aqui que a gente ouviu dos nossos colegas. E esse estudo também vai trazer cases de sucesso, de formas como as empresas conseguiram, sim, quebrar os desafios de colocar uma operação para descarbonizar o seu setor de transportes. Então, esse é um dos pontos principais. A consultoria contratada é a MITSEED, e o grupo está pulsando, não sei se disse a palavra, mas a gente pulsa, a gente traz todos os meses os argumentos, enfim, conversa com a consultoria para ver qual o caminho que a gente está seguindo. Então, vocês sabem que o Pacto trabalha com engajamento. Então, se tem um tema que é sustentabilidade, que não sai do lugar sem engajamento, não existe outro, né? Porque esse, com certeza. E aqui, parafraseando o Fábio Barbosa, ou você vai por constrangimento, convicção ou convencimento. No caso da Scania, foi convicção, do lado, certamente, do Pacto das Empresas que estão ali, é convicção também, porque não dá para a gente se mover sem este ponto. Se você tem cliente, você está imediatamente ligado à agenda ESG. Então, acho que isso é a mensagem. Eu tenho aqui mais 40 segundos. Todo o material está disponível. Rodrigo, cadê você? Se a organização depois quiser disponibilizar, as pessoas têm acesso. Aqui são todas as empresas participantes ativas dentro do Hub. Então, vocês vão ver, tem de produtor a distribuidor, né, de combustíveis, a empresas que fazem transporte também, né? Então, isso é o nosso ecossistema hoje do Hub, essa é a constelação, né, de ideias que a gente está tendo para trazer soluções. Então, com isso, eu termino aqui minha apresentação, e acho que, como única mensagem final, lembrar, né, que, como o Gustavo falou, não tem bala de prata, mas é importante trazer conhecimento, respostas, né? Não precisa a gente saber tudo, mas o mínimo a gente precisa saber para poder tomar tomada de decisão dentro das empresas. Então, a gente sentiu essa dor nas empresas, da área logística com a área de sustentabilidade, conversarem e implementarem operações que, de fato, façam diferenças na redução de emissões. Tá bom? Muito obrigada, e acho que agora é a parte melhor, né, que é a conversa. Obrigada.
Muito obrigado mesmo, Patrícia. Para variar, ela fala exatamente o que pensa, que é exatamente o que a gente está precisando. Wagner, por favor, é o nosso entrevistador-chefe. Pode começar. Como a Lane Shift se integra em outras iniciativas de mobilidade sustentável em políticas públicas nas cidades participantes? Obrigado. Um pouco sobre isso. O C40, eu mencionei, a gente já vem trabalhando nesse tema de mobilidade sustentável há vários anos. Há 5 anos, a gente começou uma iniciativa em 5 cidades da região, focada na aceleração de ônibus elétricos nas cidades com as quais a gente trabalhou, e a gente saiu de 0 ônibus elétricos em 2018, hoje a gente já tem quase 5.000 na América Latina. E se a gente constrói um paralelo em relação ao que a gente está vivenciando hoje na carga, eu acho que fica muito evidente onde a gente está. Hoje, não é uma dúvida para a cidade do México, da Colômbia, do Chile, que o ônibus elétrico é a opção. Não existe mais a opção do veículo movido a combustão interna no transporte público. Essa decisão ficou muito clara depois dos vários estudos que a gente apresentou, e principalmente os estudos econômicos, mostrando que era viável e se pagava no longo prazo. Hoje, as aplicações e a oferta é muito mais diversa nesses países, graças um pouco à insistência e à liderança que os prefeitos tiveram de exigir essas tecnologias nas suas cidades e querer evitar todos os problemas que os veículos a combustão interna vinham trazendo relacionados à poluição do ar, que também causavam problemas em saúde, poluição sonora, poluição, inclusive, visual, em alguns casos. Hoje, a gente já tem 5.000 veículos elétricos comerciais em circulação no Brasil, 70% mais ou menos de vans e 30% de caminhões. Esse número também estava zerado há 5 anos atrás. Então, é um mercado silencioso, porque a gente vê, mas a gente não ouve tanto falar. E a gente acredita que a gente está quase lá para que essa chave vire de fato. Então, a gente vem trabalhando nessas linhas, junto com cidades, em termos de políticas públicas, fabricantes, em termos de disponibilidade e competitividade das opções, e financiadores, em termos de produtos financeiros, soluções de modelos de negócio, porque a gente acredita que falta pouco para a gente virar essa chave. Só para construir um último paralelo, com outras cidades que a gente vem atuando, a gente também já conseguiu avançar na instituição de áreas zero emissão, de áreas de ar limpo, zonas de ar limpo. A gente tem essas zonas em Guadalajara, no México, Medellín, Bogotá, Quito também, e no Rio de Janeiro, como eu mencionei, e o grande objetivo é que a gente consiga despoluir uma área que hoje está muito contaminada, poluída, enfim, que não só em termos de qualidade do ar, mas também em termos sonoros, em termos de vivência urbana, realmente. Então, isso vem avançando, e com isso, acho que as cidades conseguem puxar esse mercado para frente. E aí, só para finalizar, assim, a gente está falando desse setor específico do transporte da mobilidade urbana, que eu acho que tem suas particularidades em relação ao que os colegas comentaram também, né? Fred. Gustavo, gostaria de saber do seguinte: na CNT, você tem um contato o tempo inteiro com o transportador, com quem está mexendo com isso. Você tem um real engajamento, a real consciência do problema chamado descarbonização? Como é que você sente isso? Olha, eu vou dizer que essa é uma das perguntas que vale $1 milhão se eu conseguisse ter uma resposta super assertiva. Mas a gente consegue ver que assim, a maior parte dos transportadores estão muito preocupados em gerar, em ter um ESG, uma política de ESG dentro das suas instalações, dentro da sua organização. Vários são os motivos, né? Um dos primeiros, que foi um grande incentivador, foi a necessidade deles de começar a olhar para a ótica ambiental voltado para o atendimento do escopo 3 dos seus consumidores, dos seus clientes, perdão. Então, como eles são o escopo 1, ou seja, eles são os grandes emissores, de emissões de gases de efeito de estufa em detrimento do transporte, era necessário que essa quantidade fosse quantificada, para reporte aos seus clientes.
E, a partir daí, muitos dos transportadores começaram a perceber a importância do ESG e começaram a incorporar isso dentro de suas empresas, né? Um dos grandes fatores que a gente consegue ver esse engajamento é o consumo de certas publicações específicas que a CNT faz. Há pouco tempo, no começo desse ano, a gente criou um catálogo chamado Catálogo de Boas Práticas, né, para o transporte. E a maior parte dos transportadores, sempre quando a gente fala sobre esse catálogo, eles falam: eu posso pegar essas boas práticas ambientais e colocar na minha empresa como uma política ESG? Olha, você pode organizar, né, a política ESG em volta dessas políticas ambientais e fazer indicadores necessários comparáveis, né, possíveis de serem utilizados para a política. Então, assim, a gente vê, de fato, um grande engajamento, né? Além disso, a gente vê muitos transportadores participando de grupos de trabalho de transição energética, que também tem foco no ESG. O próprio Hub, que a Patrícia comenta aqui, já que ela está representando o Pacto Global, né, tem muitos transportadores. Então, a gente vê, de fato, uma adesão bem grande e cada vez maior. Além disso, a gente tem outras ações que também conversam com a ESG dentro do âmbito da CNT, em que todos os transportadores adoram fazer, né? Vou deixar essa mais para frente, que eu imagino que vocês vão fazer perguntas mais específicas, e aí eu falo sobre essas ações. O que a gente vem prestando atenção nessas 7 edições e todas as entrevistas que a gente tem feito é o seguinte: cada vez se tem mais claro que a solução no transporte urbano, seja de cargas com os veículos elétricos, seja nos ônibus, transporte de passageiro, é urbano, está numa distância razoável, não tem a menor dúvida que todo mundo quer elétrico. Enquanto isso, no rodoviário de cargas, o que a gente vê cada vez mais é a adoção de biocombustíveis, seja biometano, seja o que tiver na mão mais fácil para usar, mais barato, mais viável, gás, uma série de coisas. A pergunta: como é que vocês veem dentro do pacto essa questão, essa divisão que ficou extremamente clara, ou seja, urbano, elétrico. Saiu do urbano, é rota mais longa, vamos direto para biocombustível, porque é quase impossível aposentar aquele negócio chamado motor a combustão. Bem, essa também é uma pergunta de $1 milhão, né, para qual vai ser a rota. Mas eu acho que o que aconteceu dentro do Hub para se criar esse caminho de biocombustível e eletrificação é bem óbvio, né? Tem operação que você já pode ir direto, como a gente comentou aqui, que está mais próxima à questão da emissão zero, e tem outras que não. Agora, você vai sentar e esperar chegar, ou você vai fazer alguma coisa para se mobilizar para esse caminho? E a questão também do transporte rodoviário é que a gente fala muito pouco dos dilemas. Não é que o fabricante não tenha solução ou que o cliente não queira, mas tem todo um ecossistema que precisa ser ajustado para isso. A gente falou aqui, sei lá, Rockefeller, né, mais de 100 anos, né, de petróleo diesel, né, combustão, como é que você vai de um dia para o outro? Não, está acontecendo. Você tem que lembrar da eficiência da operação, do custo da operação, tem outros caminhos. Então, acho que o Hub não quis fechar, o pacto ele é aberto, é um diálogo, então, a operação que fizer mais sentido rodar num elétrico, será, como eu comentei, tem o mercado livre ali. Então, eles já usam o elétrico para algumas atuações deles. E outros. E tem outros pesados que vão usar o biocombustível como solução. Eu acho que a gente tem que não se fechar para nenhuma solução. Eu acho que essa é uma resposta, porque você tem que olhar a sua operação. E mesmo que você adote algum biocombustível, que a gente vê que não tem solução ainda, né, 100%. Então, como é que você vai fazer a produção e a distribuição? A escalabilidade disso. Eu acho que o grande ponto hoje é como escalar qualquer uma dessas opções de rota, né? E não pode esquecer que, neste grupo, tem a frota, quem pensa na frota legada. Se a gente está aqui no painel de ESG e circularidade, o que você faz? O Gustavo tocou nisso aqui. O que você faz com um caminhão de 22 anos, né, em média, de vida? Então, acho que tem muitas perguntas e que, novamente, como eu abri, a tecnologia talvez seja o mais óbvio e fácil de conversar, porque tem um monte de engenheiro, um monte de investimento sendo feito para melhorar as tecnologias hoje existentes, para que a gente tenha mais eficiência no transporte de carga e pessoas que é feito hoje. Mas e o universo ao redor disso? Eu acho que esse é o grande dilema. E o Hub vem com essa intenção, Fred, de conversar sobre esses dilemas em torno do biocombustível e da eletrificação. Acho que todo mundo quis buscar uma resposta conjunta, porque o que acontece muito é que
normalmente advoga-se pelo que você tem a oferecer, né? E o que a gente tem que ter claro é que quem está comprando vai poder escolher. Mas, para que ele faça uma boa escolha, tome uma boa decisão, ele precisa estar com bons argumentos e com o correto em termos de dado e informação. E existe muita desinformação ainda. Então, acho que criou essa necessidade de caminhos complementares. É isso. Vamos lá, Daniel. Como vocês estão trabalhando com financiamento dentro do C40? Como é que é o sistema de financiamento do projeto? Legal, acho que vale até esclarecer um pouco o papel do C40. A gente sempre se apresenta, o Thiago que está aqui não vai me deixar mentir, como a gente não vende, a gente não compra caminhão, a gente não implementa infraestrutura de recarga, a gente não vende energia e a gente não vende financiamento. Então, o que a gente faz? A gente realmente trabalha nessa articulação entre os diversos atores desse ecossistema e trazendo informação e transparência para o que existe, enfim, em cada uma dessas peças do quebra-cabeça, né? Então, quando a gente conversou com a cidade, eles não tinham a menor noção de quantos veículos estavam circulando. Quando a gente conversa com os fabricantes, eles não têm o total entendimento das opções de financiamento disponíveis. Com as empresas, a mesma coisa. Então, a gente traz essa clareza de qual é o pipeline de projetos que as empresas têm em termos de investimento, quais são os modelos de financiamento que elas estão correndo atrás. A gente olha no Brasil, realmente, a gente tem empresas que optam por terceirizar, né, as suas operações logísticas. No México, por exemplo, a gente tem empresas muito mais verticalizadas, que elas compram os ativos e operam os ativos. Então, assim, para cada um desses mercados, a gente precisa entender as condições para conseguir desenhar as melhores opções. E a gente vem fazendo isso tanto com os fabricantes, quanto com os bancos de desenvolvimento e os bancos comerciais. A gente ficou super feliz de, por exemplo, apresentar um banco comercial para um operador logístico e dali sair a primeira transação de financiamento. A gente fez um estudo com mais de 30 bancos comerciais de desenvolvimento. Apesar de ter esse interesse, essa disponibilidade de financiar essa transição energética, nenhuma transação tinha sido financiada até então. Então, a gente conseguiu finalizar a primeira transação de financiamento de uma pequena frota de caminhões elétricos para uma transportadora de médio porte aqui no Brasil. Hoje, a gente está trabalhando com o Banco de Desenvolvimento Nacional do México, ANAFIN, dentro de um programa de sucateamento dos veículos antigos, né, que vão sair de circulação, e o governo está colocando à disposição alguns bônus, né, uns bônus de sucateamento para que quem hoje tem essa frota antiga receba um recurso e consiga fazer dali um novo financiamento para o veículo elétrico. Então, dinheiro para também não deixar de operar, porque aquilo ali representa o meio de subsistência da pessoa. Então, a gente vem apresentando esse pipeline de projetos das empresas para trazer visibilidade para esses bancos que têm interesse, mas que hoje estão muito confortáveis esperando o status quo, né, as transações que sempre chegam. Então, o nosso papel é esse também, né, de trazer essas ferramentas. A gente tem um estudo de TCO que evidencia que, no Brasil, é o país onde o TCO melhor fecha, né, o custo total de propriedade do elétrico é o mais competitivo em relação aos países que a gente estudou. E esse tipo de informação, muitas vezes, é isso. Os bancos eles estão ali fazendo as operações cotidianamente e não tem tempo para fazer isso. Então, a gente já chega com a informação mastigada dos modelos de negócio, do pipeline, do modelo financeiro, e a gente começa a gerar esse interesse nesse mercado e facilitar essas conexões. Legal. Vamos lá. Fala um pouquinho, a Patrícia. Você faz parte do Pacto Global, com consultoria, trabalhando, sabe? Quais são os desafios que vocês estão vendo pela frente para dar continuidade a esse projeto que é bastante grande, né? Bem, assim, as 70 empresas que estão engajadas nesse projeto, elas sabem qual o rumo que tem que trazer. A pauta desta semana é a agenda de descarbonização do transporte rodoviário. Mas, se você for pensar no Brasil, o protagonismo que ele vai ter, COP30, então, todas essas empresas estão querendo
também mostrar resultado, tirar do papel muita coisa. Então, acho que a beleza das articulações, não só no Pacto Global, mas tem gente aqui, eu tenho certeza que esse auditório inteiro está contribuindo para esse ecossistema de transporte descarbonizado. Eu acho que ele vê os obstáculos, todo mundo sabe dos desafios, mas é a década da ação. Então, a gente tem que agir. Sair da questão de competitividade e entrar na questão de colaboração e de como a gente pode fazer esse universo de tecnologias realmente fazerem sentido para o cliente final e para a sociedade. E eu queria só fazer uma observação que eu acho que é importante para contribuir com esse diálogo. A gente está falando muito de tecnologia, mas tem uma coisa essencial em sustentabilidade, que é o incremental. Tem muita coisa pequena que faz muito sentido. É que a gente vai para né, uau, claro que no final da linha é o elétrico, a gente sabe que zero emissão, né? Quem trabalha com isso sabe. Mas tem muita coisa que é ignorada, e é ignorada de não falamos sobre o tema. Tecnologia, conectividade, dados, gestão eficiente de frota, reduz a emissão. Motorista bem treinado é ESG na veia, porque ele não só melhora a dirigibilidade, e aí reduz o uso do combustível, e é financeiro, mas também segurança no trânsito. Ora, estamos aqui num ambiente de transporte. Segurança é pilar de ESG. Então, acho que a gente também tem que se propor, a gente está falando de cidades, de articulação com o poder público, com o humano nesse elemento. Então, tem muita coisa pequena, e eu gosto de ver o simples, porque o simples está na mão. Qualquer um pode fazer. Seja um autônomo ou seja um grande frotista, seja numa cidade ou seja numa rodovia. Então, a gente não pode esquecer de falar do simples, do pequeno, que vai sendo incremental. O exponencial tem um monte de gente trazendo, inclusive o foguete que estacionou de ré, deu certo, etc. Então, tem um monte de gente desenvolvendo. Mas a gente tem um trabalho muito grande, que esse é o desafio, é implementar, é entrar numa sala de reunião de conselho e fazer um investimento girar. Sabe? É isso que o pessoal de logística e o pessoal de sustentabilidade tem que sentar lado a lado, junto com o pessoal de comercial, não? Porque nas empresas das grandes que compram transporte, é isso. Então, hoje em dia, é articulação da área de compras, é articulação da área comercial, é articulação da área de sustentabilidade, e os interesses têm que estar convergindo para o mesmo lugar. Então, acho que esse é o grande desafio. E no Pacto Global, claro, cada empresa tem o seu objetivo, mas qual é o objetivo em comum? É entender que o transporte ele é o sistema circulatório de uma sociedade e uma economia. Então, ele precisa funcionar bem e descarbonizado. Esse é o desafio para esta geração. Não vou deixar para o meu filho isso não, viu? Bom, isso daí é imediato, né? Eu acho que, de alguma maneira, nós colocamos isso no painel de ontem, no Rota Fenatran, e é uma coisa extremamente forte, ou seja, a gente olhar, ver o que a carga passeia pelo Brasil, ver o que anda de caminhão completamente vazio o tempo inteiro, é o pequeno detalhe, mas só que é um pequeno que a economia é muito superior a várias das ações que a gente está discutindo aqui, de tecnologia. Ou seja, você não trabalha no básico. Eu sempre vou lembrar do porto lá do Paraná, e entra um cara completamente desvairado e fala, não tem mais de ter fila, que pega de Curitiba até Paranaguá. Vamos agendar. Acabou a fila. Assim, uma ideia, era simples demais, mas era tão simples que precisava o cara ser completamente desvairado para colocar. Colocou, funcionou. Aí todos os portos inteligentes do Brasil passaram a copiar. Então, é umas coisas que a gente não consegue entender. Você pega uma empresa, ela cria o sistema para carreta frigorificada de pegar e botar o sistema solar em cima. Ninguém compra, está pronto, é barato, mas você não quer. A questão dos pneus, do cuidado dos pneus, de calibragem de pneus, de economia de combustível, do pé no acelerador servindo como buzina para ônibus, certo? Só o que se gasta ali, ou seja, de manutenção, de revisões, ou seja, é um monte de detalhes. Nós fizemos uma conta, eu e Wagner, outro dia, passa de 30% da redução de consumo. É absurdo, em tudo o que você disse, pequenos detalhes, só que todo mundo quer trabalhar no grande. No grande, a pergunta que tem é, quem paga essa conta? Quem financia? É o que você estava falando, tem de convencer a sociedade, primeiro, da importância de investir nisso, porque isso vai custar muito dinheiro, que vai sair de algum lugar. Fred, a gente já está pagando. Já tá, quem paga é feio. todos nós, porque a questão de mudanças climáticas, enfim, de todo tipo de impacto que a gente tem, econômico, social, então
todos nós estamos pagando. A inércia também tem um valor, né? Mas eu acho que não dá para pensar em uma coisa ou outra. Todas as articulações de desenvolvimento de tecnologia é isso que inova, é isso que constrói um novo mundo. Então, está sendo feito. E também tem as coisas, os detalhes, né? Talvez as pequenas coisas, não sei se esse é o certo de chamar, mas que a gente tem que advogar mais por isso, para não deixar ninguém para trás, nem a frota legada, nem esse motorista autônomo. Aliás, o motorista já é quase uma lenda, né? Hoje eu estava numa entrevista de manhã que a gente falou de ineficiência de carga. 50% dos caminhões na Europa andam, né, sem eficiência de carga, estão lá viajando vazios, vamos dizer assim. E a questão do motorista. Quem é que vai querer trabalhar no ecossistema e de que forma? Então, acho que isso tudo são temas importantes para uma agenda ESG. Talvez não diretamente ligado a uma descarbonização, mas precisa ser. Então, acho que as empresas, aqui vale para todo mundo. É um chamado aqui para a CNT, que já faz esse trabalho, para a C40, valorizar quem trabalha nesse setor. Motorista de ônibus, motorista de caminhão, quem são esses seres humanos, né? Como eles trabalham, condição. Então, isso é ESG também. Então, eu sei que eu já estou desvirtuando aqui a descarbonização, mas não venham com a eletrificação e não venham com o biometano com o mesmo modelo de tratamento, modelo de negócio. E o financiamento também pode ser uma linha de que vem pequenos ajustes, coisas que ninguém viu, né, Gabriel? E é simples, a gente só não tinha visto. Então, acho que é isso. Talvez partir do pequeno para o grande e não do grande para o pequeno. Bom, eu acho que com esse final a gente pode agradecer muito a presença de vocês e pedir uma salva de palmas a todos, por favor.